Efésios capítulo 1, nós já terminamos aí, Colossenses, nós já falamos sobre Filipenses, e vamos continuar falando, porque o propósito, eu deixei algumas outras cartas que são maiores, para um tempo maior. Então, a partir de março, por exemplo, a gente deve estar falando sobre 1 Coríntios e 2 Coríntios, que é grande, são muitas coisas. Mas é importante que você leia o capítulo. Então, hoje eu vou ler alguns versículos, na verdade, do verso 15, Efésios 1, do versículo 15 até o versículo 22. E nós vamos ver algumas coisas que Paulo fala para a igreja. E ele atribui, na verdade, a importância de nós compreendermos estas coisas para a preservação dos que estão aqui. Os santos. O que faz o santo ficar onde tem santo? São os santos. É interessante que às vezes eu penso, e eu acho que você também já em algum momento já pensou isso, o que faz as pessoas ficarem na igreja é Deus. Que não é. E eu vou me explicar, eu vou me explicar. Se Deus é bom, atributo, foi o homem que deu essa qualidade, esse adjetivo para Deus. O homem sabe que Deus é bom. E se Deus fizesse alguém ficar perto dele, pela sua bondade, ninguém ficaria longe. Então há de convir que este não é o propósito. A bondade e a misericórdia do Senhor não existem para que eu fique perto dele. São temas que Paulo fala em Efésios, do versículo 1 até o versículo 14, sobre a eleição, a predestinação, que fazem a gente compreender que não é porque Deus é bom que eu vou ficar perto dele. Existe um processo, até na história, para que o homem pudesse se relacionar com Deus, porque quer. Porque existe, na verdade, o desejo de ficar perto do Criador. Obrigado, amado. O desejo de ficar perto do Criador. É o Criador e a criatura. E agora a criatura está distante do Criador, tornando esse Criador, impossibilitando esse Criador de continuar fazendo coisas boas por nós. E o que nos afastou da bondade e da misericórdia foram as nossas escolhas. O que nos afasta é a nossa escolha. E o que vai nos afastar amanhã da bondade e da misericórdia do Senhor é nós não compreendermos alguns dos aspectos que eu vou tentar ressaltar aqui nos versículos 15 até o versículo 22. Eu vou ler primeiro o texto, depois vou fazer algumas considerações pontuais. Você pode perguntar para mim assim, mas por que o senhor não fala mais sobre esses temas que o senhor mencionou na sua introdução? São complexos e com muitas correntes de interpretação. Então, eu acredito que se você entender para baixo, se você entender a base, o fundamento fica mais fácil de ser entendido. Você vai entender como que Deus fez isso, como que Deus escolheu, o que é a predestinação para os salvos, como que a predestinação acontece para quem não é salvo, quem não é judeu, quem foi eleito por intermédio de Cristo através da redenção em Cristo Jesus. Fica mais fácil, porque são temas que acabam confundindo a cabeça das pessoas. Estão todos eles relacionados à sua salvação. Mas o foco
desses dias da nossa conversa não é sobre a sua salvação. O foco é a igreja, é a santidade, é a sua santificação. É nesse processo que nós estamos buscando compreender o que Deus tem falado aos nossos corações, que vai auxiliar a preservar as pessoas entre nós. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Acima de tudo, principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Eu paro aqui, lembrando que tudo isso que você vai ouvir é para a igreja. Tudo que você vai ouvir agora, daqui para frente, nós vamos voltar lá no versículo 15, é para a igreja. Eu queria então que você me ajudasse, só para poder oxigenar um pouquinho sua cabeça, e repetisse uma frase. A minha oração é que Deus fale ao meu coração. Por que nós precisamos perceber Deus falando ao nosso coração? Primeiro, porque ouvindo o que nós vamos ouvir, nós temos que botar em prática. Jesus fala isso. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Você tem praticado? A religião não é uma prática. A fé não é uma prática. A vida devocional não é uma prática. Isso não pode ser uma obrigação nas suas agendas. Isso não pode entrar na sua vida como sendo algo que é fundamental pelo simples fato de você estar cumprindo o seu dever. Isso não faz você diferente dos que não fazem. Isso, pelo contrário, você pode se tornar uma pessoa extremamente religiosa e, ao mesmo tempo, longe de Deus. A prática, ela vem quando nós conseguimos colocar nos pontos mais sensíveis da nossa vida aquilo que Deus entende e que tem falado, e que tem mostrado, e que tem, de certa forma, nos feito perceber que vai fazer a diferença amanhã. Então, quando eu pratico a fé, é porque eu sei que eu vou precisar dela amanhã. E a fé que eu já pratiquei, eu estou usando hoje. A fé que eu não pratiquei, eu deixei de praticar, deixei de exercê-la, foram as bênçãos de alguma forma que se passaram.
Porque diante disso nós conhecemos o que é de fato essencialmente para a nossa vida. Olha o que o texto diz, olha o que o apóstolo Paulo diz, e você vai começar a perceber que a falta da prática da fé gera afastamento daqueles que querem praticar a fé. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós, ouvindo a respeito da fé de vocês que tem no Senhor e do amor para com todos os santos, eles estão colocando em prática. Paulo está falando, eu sei que vocês estão praticando. Verso 16, o que acontece? Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas, o quê? Orações. Faço uma pergunta que pode ser difícil para alguns e fácil para outros. Nós precisávamos fazer campanha de oração na igreja se todos nós cumpríssemos o que está escrito aí? Não. O que é campanha? Uma estratégia para que um irmão ore pelo outro. No último encontro, eu fiquei responsável, nós ficamos responsáveis por orar por um casal, a Sandra e o irmão Newton. Não sei se você que ficou responsável por orar por mim, se você orou por mim. Então a gente cria um mecanismo, uma estratégia. Irmão Newton, fecha por favor a porta, que a claridade está me atrapalhando aqui na frente. Nós criamos mecanismos, campanhas são isso, campanha de 7 dias de oração, 21 dias de Daniel, sobe um monte, desce um monte. Nós criamos mecanismo para estimular a igreja a fazer uma coisa que ela deveria fazer naturalmente. E por que nós não fazemos com naturalidade? Volta o verso 15, irmã Dani. Por isso eu também tenho ouvido a respeito da fé. Quem ora, ora porque acredita que ele falando, Deus está ouvindo. E quem não ora, porque já desistiu de falar com nada, com ninguém. Porque Deus é espírito, um ser perfeito, que em perfeita harmonia governa, sustenta todas as coisas e que ainda encontra tempo para me abençoar. Ah, você tem que orar. Tem que orar, sim. Mas você tem que entender que esse ser invisível, perfeitamente bom, que está em plena harmonia, está disposto a nos ouvir. E quando nós fazemos isso voluntariamente, nós chamamos a atenção de Deus. Quando nós fazemos isso obrigatoriamente, nós chamamos a atenção dos fariseus. Quando nós fazemos livremente, guardando as devidas proporções, no nosso quarto, nós alcançamos a graça. Quando nós tornamos isso público, nós enchemos nosso coração de orgulho, de vaidade, de soberba, e isso não agrada a Deus. Quando sabemos a medida da necessidade e a medida do resultado, irmãos, não precisa falar muito. Não precisa. Deus, esta manhã, curou gente saindo do seu lugar, vindo aqui à frente. Você só colocou no Senhor aquilo que você está no seu coração precisando de cura. Você crê assim? É isso que eu pratico. Não quer dizer que quem não venha não tenha sido abençoado, não quer dizer que quem não faz não tenha sido abençoado. Eu estou dizendo que tem que ter alguma coisa que me faça ter um gesto de que eu estou me relacionando com a prática. O culto é um gesto, a adoração é um gesto, a minha fidelidade é um gesto. O que eu promovo, o que eu digo, o que as pessoas estão ouvindo a meu respeito, o meu testemunho é um gesto. São sinais que na verdade ligam Deus e a igreja. Senão fica muito desconectado. E nesse tempo onde tudo tem que estar ligado, em rede, Deus, Jesus e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Não há manifestação do Espírito Santo quem não tem Jesus. E Deus não se manifesta no meio da igreja se não houver essa relação. Porque quando nós somos obedientes a Jesus, quando compreendemos a natureza de Cristo em nossas vidas, é isso que Paulo está falando.
nós colocamos em prática a nossa fé e o nosso amor. É fato que muitas vezes os santos não conseguem sozinhos. E Deus deu então o quê? A igreja. Deus deu a igreja para ajudar os santos. A igreja vem através desses séculos sendo esquecida pelos homens. Primeiro fator, a igreja se contaminou com o mundanismo. O mundo está presente dentro da igreja. Segunda coisa, a falta do conhecimento profundo das experiências marcantes que outrora era natural na igreja. É raro nós vermos coisas de verdade da parte de Deus em alguns lugares. Se nós temos declarações de Jesus que nós teríamos a capacidade de fazer muito mais do que Ele, esse tempo é agora. Porque quando entendemos que essa profundidade não depende de Deus, mas depende de mim, porque Deus em si já é profundo, eu é que preciso mergulhar, eu é que preciso exercitar, eu é que preciso praticar, eu é que preciso tirar de mim o que é peso para que essa profundidade aconteça, as coisas que nós esperamos acontecem. Os sinais acompanhariam quem pratica. Os gestos da manifestação da glória de Deus acompanharia quem coloca em prática a fé e o amor. Não havendo prática, não tem sinais, não tem maravilhas, e as pessoas continuam longe de Deus, procurando um Deus que está de toga. Toga é a roupa do juiz, tá, queridos? Aquela roupa preta que os juízes usam. Procurando alguém assim. Mas eu quero ainda destacar e fazer com que você agora pense o seguinte: se eu não tenho essa prática, o que essa prática atrapalha? Atrapalha quem quer praticar. Se eu não tenho o hábito de orar, meu irmão, se você não tem o hábito de orar, você é um homem carnal, não é espiritual. E havendo na sua natureza a carne briga, a carne xinga, a carne grita, a carne é usada pelo diabo, a carne peca. Então, um crente, e que é muito fácil você identificar, espirituais e crentes carnais no mesmo lugar, e não é para ninguém sair por causa disso, não é para ninguém sair daqui falando, eu estou na carne, eu vou para o açougue. Nada disso, certo? Não é para ninguém se autoflagelar, eu sou carnal, eu sou vou para o São Bódromo. Pronto, carnal. Eu estou perdido, eu vou acabar de me perder. Nada disso. Eu estou dizendo para você pensar naquela relação de que as pessoas estão aqui com as mesmas possibilidades. E que possibilidades são essas? O verso 17. Primeira possibilidade, peço ao Senhor. Então ele começa a orar, ele pede, peço ao Senhor, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, leiam, por favor, que conceda a vocês espírito de, para um pouquinho, tanto para os espirituais, como para os que ainda estão no processo de espiritualidade, são carnais. E eu vou fazer uma observação, não é porque a pessoa é nova na igreja que ele é carnal, e não é porque a pessoa é velha na igreja que ele deixou de ser carnal. Amém? Amém? Pode ser que alguém tenha nascido em Jesus ontem e ele já abandonou a vida dele carnal, tomou uma posição séria, radical, e está vivendo agora os desafios de continuar essa vida de santidade. O que eu estou dizendo, o que Paulo me fala, pelo menos para eu tomar cuidado, é que eu preciso que o Espírito Santo me conceda a sabedoria. E que sabedoria é essa? Para eu entender em que estado eu me encontro. Não tem exame de raio-x para crente carnal. Tem marcas, sinais, que nós já vimos lá no livro de Colossenses capítulo 3. Eu não posso botar na mão dos introdutores
um detector de metal, então ali seria um detector espiritual, o Newton, ou então o irmão Albino, passa em você, se apitar, carnal. Passou, pi. Passou no Pedro, pi, carnal. Passou no Jorge, pi, carnal. Passou em mim, pi, carnal. Não tem. Não tem. E se alguém chega na igreja achando que o detector de metal vai passar em você e não vai apitar, você é mentiroso. Porque o que disse o apóstolo Paulo? Eu preciso ter essa concepção. O Espírito Santo é quem denuncia o pecado, mas denuncia para mim. Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso do Espírito Santo para que ele me dê sabedoria para quando eu errar, ele seja esse detector. Sabe que antigamente a gente ouvia as pessoas falando assim, o Espírito Santo é igual um sininho, que quando você faz a coisa errada, ele faz o quê? Toca. É assim. Eu preciso que a igreja se coloque à disposição do Espírito de Deus para que esse sininho toque. Porque aí quando o sininho tocar, você vai falar, opa, carnal. Eu não posso chegar lá com vontade de dar uma pegada firme no irmão JR, porque o irmão JR esqueceu de trazer a câmera para transmitir no YouTube. Dá um couro nesse irmão JR. Entendeu? Carnal. Se o Senhor me dê entendimento, entender as razões, os motivos. Talvez eu falhei em não avisá-lo que eu ia precisar de novo da câmera. Talvez eu deveria ter me colocado à disposição para ir buscar a câmera. Talvez eu tenha... Faltou mais em mim do que nele. Você está compreendendo, igreja? Quando você inverte isso na prática, você acaba tirando as pessoas da igreja. Porque sempre é o outro que é responsável por uma ação carnal. E aí você se coloca muito espiritual. Meu pai chamava, sabe de quê? Santão. Meu filho, você vai encontrar de uma porção de gente na igreja santão. Sabe quem é um santão? É o que não erra, é o que não falha, é o que já está no céu. É também o que não faz nada para ninguém, é o primeiro que acusa. É o santão. E tinha até música, eu não sei ainda, talvez a irmã Cristiane consiga baixar isso e passar um pedacinho para os irmãos até o final do culto. Missão dada, eu não sei se vai dar tempo de ser cumprida, mas olha só. Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é o quê? Santarrão. Vocês já ouviram esse louvor? Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, não é santo não. Chega na sexta, ele sextou. Sextou sabe aonde? Ele mergulha no pecado e lambuzou. Pisou na jaca. Eu acho que é os arautos do rei que cantam, viu, irmã Cristiane? Eu acho. Você compreende o que afasta as pessoas? Eu não praticar a fé e o amor e achar que estou praticando, trazendo isso para a nossa realidade, eu acabo vivendo uma vida carnal, num ambiente que deveria ser o quê? Espiritual. Tem como? Luz com trevas? Tem? Não dá. Se alguém pensar água com óleo, já existe um catalisador, inclusive na Fundação Getúlio Vargas, que faz a mudança e ele catalisa. Porque agora as moléculas, tanto da água quanto do óleo, podem ser misturadas. Então já não cabe mais. Eu estive no Museu do Flamengo, juntamente com o Felipe e com o Lucas, e lá também tem um catalisador para tirar impurezas. E eles conseguem mudar a natureza da molécula, da matéria. Só para vocês entenderem que Newton já está atrasado. Newton já está atrasado. E se você for lá, você vai ver. Não sei se eles vão deixar você entrar nesse lugar, porque era um lugar que trata os objetos pessoais do Flamengo, desde a sua criação, 1868, se eu não estiver enganado. Não foi o primeiro clube do Brasil, nem é o primeiro clube do Brasil.
mas tem coisa lá antiguíssima. E eu sempre trago coisas da minha vida diária para a minha vida espiritual. Assim o pecado é na minha vida, antiguíssimo. Mas quando Deus, com o seu Espírito, resolve me limpar, Ele separa da minha carne o meu pecado. E aquilo que para muitos era velho se torna o quê? Novo. Oh, Jesus! É novo. Quando todo mundo diz para você, não vai separar, isso não tem jeito de ser arrancado, carne e espírito. Você diz para o diabo assim, é mentira, Jesus pode me fazer de novo. Aleluia. É o que Paulo está falando. Uma igreja carnal, as pessoas brigam, têm dificuldade de entendimento, de relacionamento, não crescem, porque elas não conseguem entender as coisas com sabedoria. E o segundo, e de revelação. A classe dos novos sabe o que é revelação. Quero só dizer uma coisa para você. Fundamentalmente, o que eu digo como é fundamentalmente? Você já deveria entender que revelação é a verdade. Mas nem todo mundo conhece a verdade, porque além de orar, não ler o quê? A Bíblia. O cara lê tudo, o cara lê Diário Oficial da Hora do Brasil, editada às 16 horas e 14 minutos, porque o nome dele está lá escrito no Diário Oficial. Ele quer saber qual vai ser o salário, se vai pagar em dia, se não vai pagar em dia. Ele está lá procurando se ele foi exonerado ou não foi exonerado. Está lá 24 horas procurando saber alguma coisa. Mas a Bíblia não, ele não tem prazer na lei do Senhor e não medita nela nem de dia, muito menos o quê? De noite. O cara larga a Bíblia para o lado. Ele não domina a ferramenta fundamental da fé. Qual é a ferramenta fundamental da fé? A palavra, é a revelação. E por que é fundamental? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Meu Deus, eu entendi. Eu vou ler mais a palavra. Aí vem o diabo. É assim. É assim. Aí vem o diabo e fala assim, Free Fire. Teu curso à distância. Eu dei uma sugestão ao meu filho Felipe, que ele vai estudar agora, vai fazer direito. Eu falei, filho, faz gestão pública. À distância. Papai paga R$89. Faz assim. Quando você terminar uma coisa, você já acabou outra. Ah, mas cria hora. À distância, meu irmão. Quer dizer, sabe o quê? Bota o fone de ouvido. Enquanto você está no ônibus, está vendo o módulo. Enquanto você está em casa lavando a louça, está ouvindo. É à distância, você não tem que ir lá não. Você pode fazer longe. A Bíblia, você pode fazer longe. Deus está lá, Ele te deu alguma coisa aqui para quê? Você aperta esse aplicativo de Bíblia, aí você vai ler. Gente, você consegue ouvir alguém lendo o versículo para você. Você não precisa nem mais. A voz da mulher que está aqui eu não gosto muito não. A NVI que eu estou lendo, uma outra Bíblia aí, que agora antigamente a gente tinha que comprar os exemplares, né, pastor? Hoje você abre o aplicativo, tem 100 Bíblias. Kingstone, Bíblia do Silas Malafaia, Bíblia do Samuel, o presidente nacional das Assembleias de Deus, Samuel Câmara, Bíblia do pastor Carlos Eufrásio. Tem Bíblia de todo mundo no aplicativo. Quero inglês, você bota lá inglês, exercita o inglês e vai estudar a Bíblia. Quero alemão, para quem quer fazer um bom curso de teologia, tem que saber inglês e alemão. Então vai estudar alemão, vai lá, aperta lá, tem alemão. Antigamente, você tinha que ir para a biblioteca, você fazia um cartãozinho branco, não sei se os pastores lembram disso, e toda semana você ainda tinha que levar 10 lápis para eles doarem. Eu pegava o livro, mas eu tinha que levar lápis. Era duro, irmão, era duro. Eu falei, meu Deus do céu, não tenho dinheiro para o lápis, mas eu preciso do livro. Chegava lá na biblioteca do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e negociava. Falava assim, ó, em vez de eu ficar 10 dias, se eu ler em 3 dias, você me abona a obrigação de dar lápis? Abono, em 3 dias. Então eu tinha que ler, e ler, e ler. Hoje ninguém quer ler nada.
Sabe qual foi o fenômeno que acabaram com as principais banquinhas de jornal do Rio de Janeiro? Não tem mais edição de jornal escrito. Porque ninguém quer o quê? Ler. E isso aconteceu lá e atingiu aonde? Só para desencargo da consciência dos irmãos. Não minta, joga limpo com Jesus. Está sendo gravado. Quantos irmãos pegam a revista da Escola Bíblica Dominical e todo dia segue fielmente leitura bíblica sugerida? Levanta a mão. 2 pessoas. Levanta a mão, irmã Penha, que é a senhora que levantou a mão. Olha lá, a mãozinha. Olha a mãozinha da irmã. É desse tamanhozinho a mãozinha da irmã. Não é maior do que isso. Deve calçar 35. Mas toda vez que ela lê, ela fica do tamanho de Golias. E as dificuldades e os problemas que vêm na vida dela, ela não tem medo, porque a palavra de Deus é que a torna grande. Dá para você compreender? Eu vi a estatística do Vida com Deus. Os irmãos que juraram de pé junto que iam ler a Bíblia. Eu vi lá, abri lá. Eu não tenho os dados, porque os dados estão lá no formulário do pastor. Se eu pedir, eu tenho como te dar prova. Tem irmão que começou e já abandonou. Eu estou vendo o irmão lá lutando agora, remando para pegar o irmão que já está abandonando. Cara, 14 capítulos, irmão. 14 capítulos. Era para você ler num dia. 14 capítulos. Não dá para ganhar com 14 capítulos, não. Tem gente que não consegue ganhar a guerra com a Bíblia inteira. É isso que Paulo está falando. Quem está na guerra, prestem atenção, irmãos, porque isso é espiritual. Quem está na guerra e não tem munição, faz com que ele tenha munição. Ganhe munição, o diabo não leva você. Aí o povo não avança. Fico lá com meia dúzia de irmãos orando para o diabo não levar teu filho, para o diabo não destruir teu casamento, para o diabo não arrancar você do Senhor. Em vez de avançarmos, nós criamos uma trincheira espiritual. E aí os irmãos espirituais é que ficam na frente. E os que estão atrás? Não estou brigando não, irmão. Estou feliz por isso. Porque eu tenho autoridade para falar para você. Você não sente a mesma coisa, pastor Luiz? Não sente a mesma coisa, pastor Jorge? Estamos lá, segurando. A gente quer ir mais fundo, mas não pode. Porque se for mais fundo que está aqui, morre afogado. Porque não consegue entender a revelação. Se eu for falar sobre doutrina de eleição, de predestinação, na próxima quarta-feira tem 4 pessoas na igreja. Porque vai achar que perdeu a salvação. Vai achar que ele foi predestinado para ir para o inferno, porque não é judeu. Por isso que eu pulei de propósito. E não tenho a menor dificuldade de dizer isso para qualquer teólogo que está presente. Não me interessa. Sabe por quê? Porque eu sei o preço de uma vida quando ela é perdida. Eu sei o preço de uma ovelha quando ela é perdida. Eu sei o quanto que dói uma pessoa que estava aqui e está hoje na boca de fumo. Eu sei o quanto que dói um filho de um irmão morrer sem Jesus. Eu sei o quanto que é ruim para você ver muitas vezes esse lugar que poderia estar cheio de gente, vazio. Esse já era o ponto em que Paulo estava preocupado. Vai chegar um momento que a galera, o cara quer luz, quer telão. Eu também quero, irmãos. Eu também quero. Luz, telão, câmera de 8 milímetros, polegada, ar-condicionado central. Irmão, isso nada salva vidas, cara. Isso é bom para a gente que está aqui, vai passar uma horinha aqui dentro, o culto já até acabou, meio-dia. Daqui a pouco eu vou embora. O que salva é quando você sai daqui, coloca a tua fé em prática e o amor, e torna isso visível no mundo que está no pecado. E as pessoas que estão lá falam assim, Maria, que horas você vai levantar para ir para EBD? Aí a Maria fala, 7 horas.
Às 6:55, a pessoa está lá na porta da Irmã Maria do Espírito Santo, querendo ir para a igreja onde Deus tem falado, operado, feito maravilhas na vida da Maria. A Maria chega em casa, conta para todo mundo vê a fé e o amor de Deus. Compreende? De verdade, compreende? O último ponto eu prego à noite, são 12:00, tá bom? Feche seus olhos, se você tiver vontade e interesse. Se não, segue pelo Facebook, hoje, excepcionalmente. Né, irmão? Próximo domingo já tem o ao vivo? Se Deus quiser. Vamos ficar de pé, amados? Pai, manifesta, Senhor Deus, como nós desejamos e temos pedido ao Senhor todos os dias a Tua glória entre nós, de maneira sobrenatural, para que os santos sintam-se, Senhor Deus, cheios do Teu amor e que a Tua presença, Senhor Deus, atraia aqueles que precisam de Ti a este lugar. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém.